Então, mais uma vez, boa noite a todos, a todas, né, dos nossos grupos do Apostolado da Oração, presente em todas as paróquias da nossa arquidiocese. Então, estamos iniciando hoje, dia 2, e também teremos depois no dia 23, 2 segundas-feiras, para nós nos dedicarmos a refletir sobre este belíssimo documento, né, deixado pelo Papa Francisco, né, a respeito do Sagrado Coração de Jesus, a reflexão sobre o amor humano e divino do coração de Jesus. Eu vou colocar os slides aqui para nós acompanharmos, né, e nós vamos ter nosso momento de oração, também aqui já previamente preparado. Mais uma vez, só para a gente testar, todas as paróquias estão ouvindo bem, né, os que estão conectados conosco, me dá um feedback aí por chat, né, para a gente saber se vocês estão, né, se alguma paróquia está com alguma dificuldade, algum problema, mas se no geral todos estão ouvindo bem, a Santa Terezinha está dizendo que está ok, então espero que a gente, Santo Agostinho também, e está indo aqui, então, a princípio está ok. Eu vou começar a colocar o material aqui que eu preparei, né, então a gente vai iniciar com a nossa oração. Deixa eu só compartilhar o material com vocês. Apresentar uma janela. Apareceu para vocês ali? Dilexit nós, ele nos amou? Certo. Então, agora deixa eu colocar o modo Picture in Picture para eu poder passar os slides. Ok. Então, espero, né, que todos estejam visualizando esse material. Depois eu posso mandar para vocês também, para vocês terem como orientação. Mas também, de modo especial, né, é um convite, né? Essas duas formações são, podemos dizer assim, uma pequena amostra para que vocês possam estar refletindo, né, sobre esse documento tão bonito do Papa, né, e buscar também esse conhecimento. Deixa eu só admitir mais umas pessoas que hoje nós estamos... Ué, tem alguém admitindo, já foi. Que bom. Ok. Deixa eu só visualizar aqui. Apresentar. Aqui. Consegui. Então, modo Picture in Picture, para eu poder visualizar vocês também. Ok? Então, estão visualizando? Acho que já apareceu agora. Acho que alguém conseguiu aí, né, adicionar os outros na chamada, se puder me ajudar, né? Daí fica mais fácil de eu poder operar os controles aqui também. Então, ninguém vai participar. Agora, eu vou admitir. Ai, esse Google tá me dando um baile aqui. Chegando para Santo Inácio. Acho que agora não tem mais ninguém na fila de espera. Ok. Então, vou voltar aqui ó, ao slide para a gente iniciar.
Então, vamos iniciar este nosso momento de oração, de reflexão, pedindo sobre nós a luz do Espírito Santo que venha nos iluminar, abrir a nossa inteligência, aquecer o nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nós vamos meditar agora a palavra de Deus, da primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 10. Primeira João, capítulo 4, versículo 10. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deixa eu só admitir que mais uma pessoa tá complicado aqui. O Google permitir, guardando permitir. Ok, voltou. Ele está esperando para mim. Agora deu. E vamos voltar ao... Então, iniciando esta nossa reflexão, queremos também rezar o ato de consagração ao Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus, que manifestastes a Santa Margarida Maria o desejo de reinar sobre as famílias cristãs. Queremos hoje em diante da vossa vida. Queremos que floresçam entre nós as virtudes que prometestes. Queremos afastar de nós o espírito mundano que vós reprovastes. Dignai-vos, coração divino, presidir os nossos encontros, abençoar nossas atividades espirituais e temporais, afastar de nós as angústias, santificar as nossas alegrias e aliviar as nossas dores. E quando chegar a hora da morte de um de nós, que todos estejamos confiantes em vosso coração. Nós os consolaremos com a lembrança de que chegará um dia em que toda a família, reunida no céu, possa cantar para sempre as vossas maravilhas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, fazendo uma breve introdução sobre a carta encíclica do Papa, que saiu no ano passado, foi publicada, o tema dela é sobre o amor humano e divino do coração de Jesus. Autoria do Papa Francisco, né? Foi, aliás,
o último documento, né, que ele, enquanto cartas encíclicas que ele publicou no dia 24 de outubro do ano passado, 2024, e a motivação que o Papa traz, né, está lá nos números finais da encíclica, nos números 217 a 220. Mas eu queria fazer um destaque para nós o número 218, né, que traz assim o coração, o cerne da motivação que levou o Papa a escrever esta carta encíclica. No número 218, o Papa disse: hoje tudo se compra e se paga. E parece que o próprio sentido da dignidade depende das coisas que se podem obter com o poder do dinheiro. Somos instigados a acumular, a consumir e a distrairmos-nos, aprisionados por um sistema degradante que não nos permite olhar para além das nossas necessidades imediatas e mesquinhas. O olhar para além das nossas necessidades imediatas e mesquinhas, o amor de Cristo está fora desta engrenagem perversa. E só Ele pode libertar-nos desta febre onde já não há lugar para o amor gratuito. Ele é capaz de dar coração a esta terra e reinventar o amor lá onde pensamos que a capacidade de amar esteja morta para sempre. Queridos irmãos e irmãs, veja que preocupação muito pertinente que o Papa teve, né, ao olhar como está o nosso mundo, como estão as sociedades humanas, como está o coração do ser humano, né, muitas vezes, né, inebriado nesta lógica de que tudo se compra, tudo se paga, já não há mais espaço para o amor gratuito, para o amor verdadeiro. E o Papa vem, então, lembrar a cada um de nós, de modo especial a nós cristãos, católicos, a importância, né, de nós seguirmos uma outra lógica, né, a lógica do coração de Cristo, que não está abolida, né? Mesmo que o mundo diga para nós, tente nos convencer de que esta lógica, de que a lógica do coração de Cristo foi superada, mas, novamente, o Papa faz este apelo, né, nos lembrando que, como cristãos, nós devemos seguir esta lógica do coração do Senhor, né? Então, para um mundo que muitas vezes parece sem coração, é que o Papa vem, então, escrever esta encíclica. Deixa eu só me ajeitar aqui com um comando que eu preciso diminuir aqui, só para... Ok. Então, o Papa inicia o documento com os primeiros números e o título Deus nos amou por primeiro. Aliás, isso já vem o próprio versículo da primeira carta de João, que nós acabamos de rezar na nossa oração inicial, né? Quando o apóstolo João lembra que nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. E o Papa inicia já dizendo, né, que o seu coração aberto, o coração de Deus, o coração de Jesus, precede-nos e espera-nos de maneira incondicional, sem exigir qualquer requisito para nos amar e nos oferecer a sua amizade. Por quê? Porque Ele é amor. Ele nos amou primeiro. Deus não precisa ser amado para ir então nos amar. Não. É Ele que se adianta e que vai ao nosso encontro para nos amar. Então, nós só podemos amar, em outras palavras também, porque nós fomos, em primeiro lugar, alvo deste amor misericordioso de Deus. Nós somos transbordamento deste amor misericordioso de Deus. Então, o amor de Deus sempre nos precede. Ele sempre vai à nossa frente.
E no número 2, o Papa diz, né, que para exprimir este amor do coração de Cristo, recorre-se frequentemente ao símbolo do coração, né? E nós estamos bem habituados, né, à espiritualidade do coração de Jesus, né? Então é algo que, de fato, já é bem consolidado para nós essa imagem, né? Para exprimir o amor infinito que Jesus tem por nós, ele nos dá, né, o seu órgão, podemos assim, uma comparação, nos dá o seu órgão mais vital, né? Que do seu coração jorraram sangue e água na cruz, quando o Senhor morreu, né? Então, esse órgão que representa toda a imensidade do amor de Jesus por nós. E número 3, o Papa então diz que no grego a palavra coração, o órgão coração, é expresso pelo termo grego cardia e designa a parte mais íntima dos seres humanos, dos animais e das plantas, né? Quando se fala também em linguagem metafórica, né? O coração da planta, né? Mas a gente sabe que quem tem coração, realmente, esse órgão, são, né, os animais, os seres humanos. Então, designa a parte mais íntima, né? A parte mais fundamental para a vida de determinado ser. Não só o centro do corpo, mas também a alma e o centro espiritual do ser humano. O coração aparece assim como o centro do desejo e o lugar onde são forjadas as decisões mais importantes de uma pessoa. Então, quando nós falamos coração, né, vamos refletindo sobre a profundidade dessa expressão, nós entendemos que o coração é o nosso centro interior, né? É o local que nos define, né? É o centro mais íntimo que revela a nossa essência, quem nós somos. E o Papa diz que o coração né, entendido dessa maneira mais profunda, mais metafórica, é a síntese das tendências mais íntimas da pessoa. Deixa eu só tentar aqui novamente adicionar mais um. Agora vai dar certo. D. Ah, que bom. Ok. Então, o coração como a síntese das tendências mais íntimas da pessoa. E aí, número 4, o Papa vai então comentar esse trecho da carta aos Hebreus, dizendo que a Bíblia nos fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, e que pode julgar os sentimentos e os pensamentos do coração. Ou seja, a palavra de Deus vai no cerne, né? A palavra de Deus vai ao mais íntimo da pessoa. E é o núcleo, o coração, que se esconde por detrás de todas as aparências e até mesmo dos pensamentos superficiais que nos confundem, né? O coração é aquele lugar mais íntimo, é aquele santuário onde nós nos encontramos com a verdade sobre nós mesmos, quem nós somos, o que nós queremos, nossos desejos mais profundos, nossas angústias, nossas necessidades, né? É este local mais secreto que a Bíblia fala, então, do coração do ser humano. E no número 5, o Papa traz esse bonito pensamento, né, que o coração é o lugar da sinceridade. Lá no coração é o lugar onde nós não podemos enganar ou dissimular a verdade, né? Nesse lugar mais íntimo de nós, né, mora a verdade. Não tem como mentir, né? A menos se a pessoa seja, talvez, né, tenha alguma esquizofrenia, mas, no geral, né, o nosso íntimo, mais íntimo de nós, é o local onde a nossa alma está desnuda, né? A nossa alma está revelada, né? A verdade sobre quem nós somos, o que nós queremos, aquilo que vai no mais profundo do nosso ser, está lá no nosso coração. E o Papa ainda continua dizendo, né, que a mera aparência, essa dissimulação e esse engano pervertem o coração. E hoje eu creio que seja um chamado assim bem atual
para o tempo que a gente vive, né? De muita exposição das pessoas, as pessoas querem mostrar aquilo que não têm, aparentar aquilo que não são, né? E principalmente o campo das mídias sociais, das redes sociais, acaba sendo um campo de exposição dessas fragilidades, né? Dessas dissimulações, dessas mentiras, que no fundo, como o Papa diz, né, pervertem o coração da própria pessoa, porque a pessoa tenta, né, aparenta querer ser aquilo que de fato ela não é. E quando ela não é e não realiza o potencial daquilo que ela é chamada a ser, ela acaba se auto-sabotando, né? Porque poderia estar gastando mais tempo, mais esforço, mais dedicação em cultivar aquilo que Deus lhe deu, mas fica perdendo tempo em cultivar aparências, né, coisas que ela gostaria de ser, mas, né, que talvez nunca será, né, ou com muito custo será. E o livro dos Provérbios, lá no Antigo Testamento, ele traz para nós, né, ditos de sabedoria muito importantes sobre esta temática do coração. O Papa cita aqui 2 versículos do capítulo 4 dos Provérbios, que eu vou ler agora, então, para vocês. Provérbios, capítulo 4, versículos 23 e 24. Lá diz assim: com todo cuidado guarda o teu coração, pois dele procede a vida. Afasta de ti a boca perversa, e lábios maldizentes estejam longe de ti. Olha que profundidade, né? Que o autor sagrado aqui de Provérbios está dizendo: cuida do teu coração. E aqui ele está falando, é claro, muito mais do que o órgão físico, né? Que nós precisamos também cuidar com exercício, com remédio, né? Combater colesterol, enfim, não. Mas não é disso que ele está falando. Ele está falando o coração como a essência de cada um de nós, né? Aquilo que nos define, né? O local onde nós somos realmente nós diante de Deus, diante das pessoas, esse centro que revela quem nós somos. E o Papa continua, no número 8 da encíclica: quem realmente eu sou? O que eu procuro? Que sentido quero dar à minha vida, às minhas escolhas, às minhas ações? Por que razão eu estou neste mundo? Como vou querer avaliar a minha existência quando esta vida terminar? Quem eu sou diante de Deus? E o Papa vai lembrar que essas perguntas, perguntas profundas, perguntas de fato substanciais, nos levam para a dimensão do nosso coração. Podemos dizer que essa dimensão é a dimensão essencial. Aquilo que nós precisamos, aquilo que nós somos, é isso que esta questão traz para nós. Deixa eu só voltar aqui, já permiti novamente. Agora está dando certo. Essas perguntas nos levam para aquilo que é essencial, daquilo que nós somos, daquilo que o nosso propósito de vida neste mundo, e também a maneira como avaliaremos, né, o sucesso ou insucesso da nossa vida ao final dela. Por isso, o Papa novamente traz, né, o objetivo dele com a encíclica, que é regressar ao coração, nos levar novamente para esta dimensão profunda, né? E ele continua no número 9, então, dizendo: é necessário voltar a falar ao coração, neste mundo em que nós vivemos, onde não se tem muita paciência para os processos que a interioridade exige. E isso é bem verdade, né? É bem constatável, né? Como a gente vive num mundo cada vez mais célere, um mundo mais da rapidez, da velocidade, a gente não tem paciência mais para aguardar, né? A dificuldade de aceitar os processos da vida que são mais lentos, né? Até mesmo essa imaturidade, né, diante, né, do desenrolar das coisas, né? O nosso mundo nos condiciona a sermos assim. E se nós formos olhar, já somos
educados, infelizmente deseducados para ser dessa maneira, né? O mundo nos oferece sempre a internet mais rápida, o computador mais rápido, o celular tem que ser o mais rápido, né? E o mundo vai colocando também a gente dentro dessa corrida sem fim, né? Uma corrida que nos leva a perder também a paciência com os processos mais profundos da existência. Modelos de comportamento, infelizmente, hoje bastante difundidos, continua o Papa, exaltam a dimensão racional e tecnológica, ou vai para o outro excesso, né? Se não é a razão e a tecnologia, então é o instinto, né? São aquelas reações sem medida, raiva, né? Ou até mesmo outras reações que beiram, né? A coisas assim, atitudes impensadas, que a pessoa depois vai pagar a vida inteira por aquilo que fez. O Papa vai dizendo que nós precisamos encontrar o equilíbrio, e o equilíbrio está justamente em redescobrir o coração. Falta coração, né? Por um lado, uma frieza tecnológica muito grande, e por outro, né, uma violência instintiva que não tem, né, um ponto de equilíbrio, né? Então o Papa fala, devemos voltar, é necessário, é salutar voltarmos ao coração. Porque, número 12, ele continua comentando, é o coração que origina a proximidade. É pelo coração que eu me encontro junto dos outros. E os outros estão junto a mim. Então, precisamos redescobrir essa dimensão de proximidade, né? De fazer-se um coração junto com outros corações. E no número 14, o Papa continua ainda dizendo, eu sou o meu coração, porque é ele que me distingue, que me molda na minha identidade espiritual e que me põe em comunhão com as outras pessoas. Né? Eu sou o meu coração. O meu coração me distingue. Né? Então, podemos aqui também citar quando Jesus fala, né? Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Né? Aquilo que eu tenho como mais precioso, como mais profundo, nisso é que nós vemos essa dimensão do coração. Deixa eu só adicionar mais uma pessoa aqui e já volto ali para o nosso material. Quando apreendemos uma realidade com o coração, nós podemos conhecê-la melhor e mais plenamente. E aí, nas entrelinhas, eu vi claramente que o Papa tem uma certa... ele segue uma linha de Antoine de Saint-Exupéry, na obra O Pequeno Príncipe. Né? Então, um convite também a vocês retomarem esta obra, que aparenta ser uma literatura para criança, né? Mas ele diz lá, né? Só se vê bem com o coração. Né? Então, é um convite novamente a voltarmos à nossa interioridade, voltarmos a essa dimensão mais profunda do ser. Lá onde Deus nos plasma, né? Nos plasmou com amor. Né? Fomos criados por amor e criados para amar. Então, isso me lembra o Pequeno Príncipe, né? Antoine de Saint-Exupéry. Só se vê bem com o coração. E, na sequência, o Papa vai dizer, então, este coração une os fragmentos. E o que ele está querendo dizer com isso? Que só o coração é capaz de dar integridade. Só o coração é capaz de restaurar aquilo que foi quebrado. No coração, o coração torna possível qualquer vínculo autêntico, porque uma relação que não é construída com o coração não pode ultrapassar a fragmentação do individualismo. E aqui o Papa fez uma crítica muito importante e muito verdadeira à nossa sociedade, né? A sociedade mundial, não falando só de Brasil, né, o nosso município, não, é nível mundial, que ele chama de uma sociedade
anticoração. Ou seja, uma sociedade dominada pelo narcisismo, né? O que vale é só o eu e uma autorreferencialidade. Tudo é bom se for conveniente ao meu eu, né? O meu eu é a norma, é o paradigma para todas as coisas. E aquilo que não se adequa ao meu eu posso, então, rejeitar. Não há um eu, né, que se constrói também se sujeitando, se subordinando às normas, né, se deixando educar, se deixando plasmar. Hoje a gente vê um movimento totalmente contrário, né? É o meu eu que diz o que é certo e o que é errado. O Papa Bento XVI já falava lá atrás, né, da ditadura do relativismo. E hoje nós estamos vivendo muito disso, né? Quando você vê pessoas defendendo o direito ao aborto, né? Meu corpo, minhas regras, né? Então você mata uma criança verdadeira que não teve culpa nenhuma de ser gerada talvez de um relacionamento sexual descompromissado, irresponsável, e ao mesmo tempo a gente vê um mundo, né, de pessoas escolhendo bonecos como seus filhos, né? É a famosa polêmica aqui dos bebês reborn, né? E aí a gente se pergunta, né, que tipo de sociedade é essa que nós estamos vivendo? Que está beirando a esquizofrenia. E quando a pessoa diz que um boneco é o seu filho, isso está certo e tem que ser tutelado por direitos de lei. E quando uma pessoa mata uma criança que não estava ali para não tinha condições de se defender, isso é direito, meu corpo e minhas regras, né? É essa sociedade anticoração que o Papa está lembrando aqui, dominada pelo narcisismo. O meu eu dita as normas, o meu eu diz o que é certo e o que é errado. E muitas vezes aí a sociedade vai legitimando certos absurdos, porque, né, nessa ditadura do que é relativo, ela vai para agradar, né, as ditaduras dos sujeitos, ela vai legitimando certas coisas que são totalmente desequilibradas. E nisso tudo o Papa vê um sintoma da nossa sociedade, que é a incapacidade de acolher a Deus, né? Uma sociedade que não tem coração, que é anticoração, ela não aceita Deus também. E ela procura tirar Deus cada vez mais de todas as instâncias, né? Até mesmo naquele discurso, né, de que a sociedade é laica, né? A gente já ouviu muito desse argumento furado. A sociedade pode ser laica, no sentido de que o Estado não professa nenhuma religião em específico. Mas as pessoas que compõem a sociedade, compõem o Estado, elas têm religião. Elas não são laicas, né? Então, eles tentam distorcer essa dimensão. Para quê? Para tirar Deus completamente da vida das pessoas. E aí Deus fica restrito a uma esfera, talvez, do entretenimento, de uma autoajuda, de uma satisfação de necessidades ali pontuais, mas Deus não pode falar na vida moral, né? Orientar as pessoas, propor um caminho, uma ética, porque essa sociedade, então, não aceita isso, né? Deus fica na esfera de uma terapia, né, de um satisfazer ali as necessidades psicológicas, e tudo bem, né? Mas, no mais, Deus não é acolhido, né? A palavra de Deus, o argumento de Deus, não é acolhido nas outras instâncias da sociedade. E no número 19, o Papa continua dizendo que o coração também é capaz de unificar e harmonizar a nossa própria história pessoal, que muitas vezes parece fragmentada em 1000 pedaços, mas, de repente, quando nós descemos a essa dimensão mais profunda do coração, parece que tudo vai sendo unificado, tudo vai fazendo sentido, né? Então, veja que bonito isso, né? Chegar a essa dimensão mais profunda do coração, onde nós encontramos, junto com ela, né, o coração de Deus, esse Deus que nos amou por primeiro, ajuda também nós a integrarmos a nossa história, né, a entender que essa história que nos conduziu até aqui, ela tem um sentido.
Mesmo que às vezes a gente tenha passado por tantas experiências dolorosas, traumáticas, sofrimentos, mas a gente entende que Deus nos conduziu por meio dessa história, essa história nos constitui aquela pessoa que nós somos hoje, né? E podemos olhar para essa história, né, e ressignificá-la, né, não mais com tristeza, com raiva, com não aceitação, mas olhar para essa história e olhar com gratidão, dizendo a Deus: Senhor, muito obrigado, porque através dessa história, hoje eu estou aqui, né? É unificar o coração, né? O coração que une esses fragmentos de história, né? Então, e significa também um processo de reconciliação, né? De nós aceitarmos e amarmos a nossa história. E assim, o Papa convidou a nós, como modelo, né, termos o olhar de Nossa Senhora, o olhar de Maria. Ela foi capaz de dialogar com as experiências que ela conservava, meditando-as no seu coração. Maria dava tempo para essas experiências. Talvez hoje para nós nossa grande dificuldade é que nós somos muito, né, acelerados. Nós queremos que as coisas se resolvam assim, né, em questão de horas, de minutos, de segundos, mas os processos mais profundos da vida não andam nesse tempo, né? Maria, São Lucas diz no Evangelho, né, que aquilo que Nossa Senhora não compreendia, né, que ela ficava assim, sem entender o que é que Deus estava fazendo. O que é que Maria fazia? Ela se revoltava? Não. Ela cobrava uma explicação de Deus? Não. Maria guardava essas coisas no seu coração e sobre elas ela meditava profundamente. Então, Maria dava tempo para as coisas, né, se ajeitarem. Maria pedia a Deus que lhe ajudasse a ver qual o propósito daquelas coisas que estavam acontecendo. Então, Maria guardava no seu interior para ir meditando, ir recordando todas aquelas coisas que Deus estava fazendo, e que talvez no primeiro momento não tivesse tanto sentido, né? Talvez no primeiro momento fosse difícil para Nossa Senhora entender, né? Mas Maria, então, de fato, é exemplo, né, de pessoa meditativa, de pessoa que tem um olhar fixo no olhar de Deus. Como ela mesma disse, né? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, precisamos ter mais, pedir a Deus que nos conceda mais o olhar de Nossa Senhora, esse olhar contemplativo, esse olhar que tem paciência, que tem calma, que aguarda os processos mais profundos da vida. E aqui o Papa toca um tema muito importante no número 20, que é o que nós estamos vivendo bastante, né, no nosso contexto hoje. Ele diz aqui, na era da inteligência artificial, e agora isso é um fenômeno que está fervilhando cada vez mais, surgindo mais IAs, né, mais inteligências artificiais, que por um lado podem ser boas ferramentas, se bem utilizadas, mas por outro também tende a nos tornar mais também, digamos assim, corre o risco de nos tornarmos muito robotizados, né? E a inteligência artificial substituir a nossa própria inteligência humana, a nossa capacidade de criatividade. E o Papa lembra, na era da IA, da inteligência artificial, não podemos esquecer que poesia e amor são necessários para salvar o ser humano. Em outras palavras, a tecnologia não tem todas as respostas, não tem todos os meios necessários para salvar o ser humano. E no número 21, o Papa lembra, né? Cada ser humano é criado, sobretudo, para o amor. E no número 22, ele vê que as novas guerras que estão surgindo, e não só aquelas guerras mais famosas que a gente conhece, né? Que são aquelas que os holofotes da mídia se centram, né? Rússia e Ucrânia, enfim, né? Coreia, às vezes a gente vê alguma coisa,
no Oriente Médio. Não, o Papa, né, fala dessa situação de guerras geral que está acontecendo no mundo. Né? Tem mais de 70 guerras, conflitos entre nações acontecendo simultaneamente, mas a gente só fica sabendo de 2 ou 3, porque são aqueles que mais interessam à mídia. E o Papa diz, por conta dessas novas guerras, ele vê que a sociedade mundial está perdendo o seu coração. E está perdendo o seu coração também na capacidade de se sensibilizar com a dor do outro. Né? A gente olha, por exemplo, como que o mundo vê, né, tantas ditaduras, tantos regimes autoritários, né, tantas pessoas fugindo dos seus países e sendo abrigadas em outros países, mas as nações não se unem para, né, mudar essas questões, para, né, de fato, combater esses regimes totalitários. Por quê? Porque há interesses de megapotências no pano de fundo. Né? E se mexer naqueles conflitos, você tem aquilo que se chama de guerra por procuração, né? Estão lá dois guerreando, mas tem um monte de apostadores, digamos assim, de financiadores que têm os seus objetivos com aquela guerra que está acontecendo. E o Papa, então, lembra, a partir disso, né? A sociedade mundial está perdendo o seu coração. Não tem mais, né, está perdendo a capacidade de se sensibilizar de fato pela dor e o sofrimento do outro. Amando, a pessoa sente que sabe por quê e para que vive. E aí o Papa direciona para nós fazermos também um exame de consciência muito profundo. Será que eu tenho coração? Você já parou para pensar nisso? Já fez aquele pente fino sobre as coisas que passam lá no fundo do teu coração e que te caracterizam como pessoa? Que tipo de pessoa eu estou edificando em mim mesmo? Será que eu tenho coração? Como está o meu coração? E dentro das representações, né, junto com o coração, né, nós vemos sempre o coração de Jesus com fogo, né, esse coração ardente de amor. E o Papa agora, ele retoma um pouquinho essa explicação também da questão da metáfora do fogo aplicado ao coração de Jesus. O número 24, ele diz, né, ele retoma um pouquinho dos exercícios espirituais de Santo Inácio, né, como o Papa Francisco foi inaciano, e ele retoma a palavra afectus, ou afeto, que nos exercícios espirituais de Santo Inácio significa a vontade fundamental, e que depois um outro autor de espiritualidade, Michel de Certeau, vai falar de emoções, ou seja, algo de inesperado começa a falar no coração da pessoa, algo que surge daquilo que é desconhecido, que abala a superfície do conhecido e que muitas vezes se lhe opõe. É a origem de um novo ordenamento da vida a partir do coração. É o que nós, em outras palavras, muitas vezes falamos da experiência de conversão. Quando a pessoa vai sentindo que algo está mudando dentro dela, né? Vai sentindo que algo está incomodando, está dizendo para ela, né, que o sentido da vida é outro, que as coisas têm que ser vividas de uma outra maneira, né? E aqui eu posso citar também, dentro dessa dimensão, né, a experiência do apóstolo Paulo, né, que no momento ele era fariseu, zeloso, perseguidor dos cristãos, porque ele julgava que aquela seita do Nazareno era algo muito ruim para o judaísmo. Né? E ele tinha como dever de religião denunciar as casas dos cristãos. Mas depois daquele encontro com Jesus no caminho de Damasco, Paulo passa por uma experiência transformadora. De repente, tudo aquilo que ele tinha como certo, como verdadeiro, os valores que ele defendia, as coisas já não se encaixavam mais. E aí ele vai sentindo que algo está mudando,
que aquele encontro com Jesus, né, de Nazaré, que pergunta, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, né, responde à indagação, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Né, o Jesus que ele estava perseguindo naqueles cristãos. Então, é essa mudança que, né, a moção, é quando, né, de fato, a graça de Deus vai agindo, né, a pessoa vai sentindo que algo está mudando, algo está se transformando dentro dela. Também São John Henry Newman, cardeal Henry Newman, que já foi canonizado, número 26, é que o Papa lembra o Senhor, um pensamento dele. O Senhor salva-nos falando ao nosso coração e a partir do seu sagrado coração. E São Henry Newman vai dizer, né, que a Eucaristia é o coração vivo pulsante de Cristo. Ali na Eucaristia é o momento em que o coração de Jesus mais está falando para nós, está falando em nós, né? Ao se doar a nós o sacramento, né? O coração de Jesus está vindo pulsar dentro de nós. E aqui trago para nós, né, para nossa reflexão e oração também, a oração composta pelo cardeal, né, São John Henry Newman. Ele coloca assim, né? Ó coração sacratíssimo e amorosíssimo de Jesus, estás escondido na Sagrada Eucaristia e continuas a bater por nós. Eu te adoro, então, com todo o meu melhor amor e temor, com o meu carinho fervoroso, com a minha vontade mais conquistada e resolvida. Ó meu Deus, quando tu te rebaixas a sofrer para que eu possa receber-te, para comer e beber a ti, e tu por um tempo fazes a tua morada dentro de mim, ó, faça o meu coração bater com o teu coração. Purifica-o de tudo que é terreno, de tudo que é orgulhoso e sensual, de tudo que é duro e cruel, de toda a perversidade, de toda a desordem, de todo o amortecimento. Então, encha-o de ti, que nem os acontecimentos do dia, nem as circunstâncias do tempo possam ter o poder de perturbá-lo, mas que em teu amor e temor possa ter paz. Gente, que oração mais linda, né? Como a gente poderia também copiar esta oração e no momento, né, nosso encontro com Jesus, tendo recebido ele na Eucaristia, recitar essas palavras tão bonitas, tão inspiradas, que de fato nos fazem entrar na sintonia do sacramento da Eucaristia, nos fazem entrar nessa grande torrente do amor de Jesus por nós. E o Papa, a seguir, diz que este mundo ainda tem solução. E a solução para o nosso mundo é voltar ao coração. Se nós estamos vivendo uma sociedade anti-coração, a solução é infundir novamente nela, infundir novamente nas pessoas, né, esta volta à dimensão mais profunda do coração. No número 28, o Papa diz: só a partir do coração é que as nossas comunidades serão capazes de unir e pacificar diferentes intelectos e vontades, para que o Espírito nos possa guiar como uma rede de irmãos, porque a pacificação também é tarefa do coração. E aqui eu percebo nas entrelinhas também, o Papa comentou essa tendência que, infelizmente, a gente acaba tendo de fazer guerra uns com os outros, né? Guerra nas redes sociais, tratar, às vezes, dentro da própria comunidade, pessoas que pensam diferente ou que têm uma linha de espiritualidade diferente, como se fosse um inimigo a ser combatido. Então, o Papa lembra, né, que as nossas comunidades precisam ser lugares
cheios de coração, né? Capazes de reconciliar, capazes de unir pessoas que pensam de maneira diferente, que sentem de maneira diferente, mas para isso é preciso voltar ao essencial, o amor de Cristo, né? Nós vivemos num mundo onde hoje a dificuldade de aceitar o outro, a dificuldade de, né, entender, se colocar nos limites do outro, a gente fala de ter empatia, né? E a facilidade que a gente tem hoje de, até mesmo de bloquear as pessoas, né? Relacionamentos seletivos, né? A pessoa não pensa como eu, não fala como eu, não faz parte da minha ideologia, então o que eu vou lá e faço? Na rede social eu bloqueio, no WhatsApp eu excluo, né? E a vida não é feita dessa maneira, né? Nós precisamos, né, ser comunidades de reconciliação e não comunidades de retaliação, né? Tem diferença bem grande, né? Comunidade de reconciliação e a comunidade de retaliação. O nosso coração, unido ao coração de Cristo, é capaz desse milagre social. Não é obra só nossa, né? Do nosso desejo, das nossas boas intenções, mas ele fala, o nosso coração, se ele estiver nessa dinâmica de conversão e cada vez mais unido ao coração de Cristo, então este milagre é capaz, né? É possível de acontecer. E no número 30, o Papa continua dizendo, isto não significa confiar demasiado em nós mesmos. Sejamos cautelosos. Tenhamos consciência de que o nosso coração não é autossuficiente. Nosso coração é frágil e ferido, né? Todos nós carregamos em nossos corações marcas de ferimentos, insuficiências, né, dores, né? Por mais que o nosso coração tenha esse desejo de amar infinitamente, mas ainda assim ele, né, é limitado, é frágil, né? Muitas vezes machucado por experiências do passado, às vezes não aceitas, não integradas. Então, sejamos cautelosos, né? Sempre há um coração muito maior do que o nosso. E é a esse que nós devemos recorrer para que o nosso pequeno coração também possa crescer, né? E quando, se não me engano, São João fala numa de suas cartas, né? Que se o nosso coração nos acusa, nós ainda assim temos motivo para ter confiança. Por quê? Porque Deus é maior do que o nosso coração. Então, Deus sabe ter misericórdia de nós, até mesmo muito além da nossa capacidade, né, de ter misericórdia de nós mesmos. Então, precisamos de ajuda do amor divino. E é aí, nesse coração, que finalmente nós nos reconhecemos e aprendemos a amar, né? É mergulhando na fonte do amor divino que nós, então, podemos encontrar esta razão, encontrar esta motivação, encontrar esta moção divina para que o amor se concretize cada vez mais em nossas palavras, atitudes e maneira de pensar. E por último, esse coração sagrado é o princípio unificador da realidade, porque nós, como cristãos, professamos a nossa fé, de que Cristo é o coração do mundo. A sua Páscoa, a sua morte e ressurreição é o cerne da história, e graças a ele se torna história da salvação. História que chega ao seu ponto mais elevado, quando Deus, para convidar o ser humano a uma relação de comunhão e de amor, não tendo nada mais precioso do que nos dá o seu próprio Filho, que se encarna, que assume a nossa condição humana, que vem para nos libertar do pecado e da morte, e que não hesitará, né, de entregar a sua vida por nós na cruz, amando-nos até o fim, até a última gota de sangue,
até o último suspiro. Gestos e palavras de amor. E aqui o Papa diz no número 32 que o coração de Cristo. Deixa eu só ver aqui se entrou mais alguém. Só um instantinho, já volto aqui para a gente continuar. Mais alguém veio participar? Já voltamos aqui. Então, o coração de Cristo, que simboliza o centro pessoal, onde brota o seu amor por nós, é o núcleo vivo do primeiro anúncio. Ali se encontra a origem da nossa fé, a fonte que mantém viva as nossas convicções cristãs. E o modo como Cristo nos ama, Jesus não quis explicar isso exaustivamente, né? Nos dando um tratado complexo sobre o amor. Não, Jesus deixou bem claro: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O próprio Jesus é a escola do amor para nós. Este Jesus que não vem para negar o Antigo Testamento, não vem para se colocar contra os mandamentos da lei de Deus, mas ele diz: eu vim para levá-los à sua plenitude, ao seu pleno cumprimento. E o pleno cumprimento o Senhor vai resumir num mandamento único, mas que tem uma dupla dimensão, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E que depois Jesus vai sintetizar isso dizendo: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. E como é o amor de Cristo por nós? É total. É um amor que está sempre atento, o amor que vai buscar aquele que estava perdido, o amor que, por exemplo, na parábola da ovelha perdida, né, que se um pastor tem 100 ovelhas e perde uma, ele deixa as 99 no rebanho e vai atrás daquela que se perdeu. Na lógica humana, jamais alguém faria isso. Mas na lógica de Deus, todos os seus filhos e filhas, né, não há gente perdida para Deus, desde que nós também queiramos ser encontrados e abraçados pelo seu amor misericordioso. Então, Jesus mostra o seu amor de maneira muito concreta, mostra com os seus gestos. O Evangelho de João diz, capítulo 1, versículo 11, Jesus veio para os seus, e os seus, olha que grande privilégio, que grande graça que nós temos, somos nós. Pois Jesus não trata a cada um de nós como alguém estranho. Ele vem dizer: eu nem vos chamo de servos, porque o servo não sabe aquilo que faz o seu Senhor. Eu vos chamo amigos. Ele considera-nos propriedade sua, nos guarda com cuidado e nos chama, nos considera amigos. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Então, este é o modo como Jesus sempre age. Jesus está sempre à procura, sempre próximo, sempre aberto para o encontro. Assim nós vemos revelado que Deus é proximidade, Deus é compaixão, Deus é ternura. Deus é aquilo que se realizou plenamente em Jesus, como no Evangelho de Mateus nos diz, né, que ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. E Jesus mostra isso, este Deus presente no meio de nós, este Deus companheiro de caminhada, este Deus que sorri conosco, esse Deus que chora conosco, esse Deus que nos carrega nos braços quando necessitamos, esse Deus que de fato é compaixão e ternura. Por isso, no número 37, o Papa fez uma exortação: filho, filha, cada um de nós que estamos hoje aqui
ouvindo esta formação, né? Ou que vamos também depois, fica o convite, né? Para lerem o documento, que tem disponível gratuitamente no site do Vaticano, você pode baixar ele, imprimir ou adquirir numa livraria católica, a preço bem popular, né? Filho, filha, tenha confiança. Devemos vencer o medo e tomar consciência de que com ele, com Jesus, nós não temos mais nada a perder. Não fique paralisado por causa dos seus pecados. Busque o Senhor, né? Como é bonito nós fazermos este caminho de confiança e de amor. Se nós confiamos em Jesus, não temos nada a perder, né? Porque aquilo que ele nos promete nos dá é o quê? É vida eterna, né? É aquela vida que nada nem ninguém poderá tirar, que o ladrão não poderá roubar, né? Então, é esta vida. Se estamos em Cristo, temos tudo. Esse mesmo Jesus espera hoje que lhe des a possibilidade de iluminar a tua existência, de erguer-te, de encher-te com a sua força. Mas, como é importante a gente sempre lembrar, Jesus respeita a nossa liberdade. Jesus não violenta a nossa liberdade. E ele diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém abre a porta e me deixa entrar, cearemos eu com ele e ele comigo. Eu farei morada nele. Então, Jesus nos oferece hoje esta possibilidade, né? Você quer tomar parte do reino de Deus? Você quer viver já na dinâmica do reino de Deus? Então, me acolha, me deixe entrar. Permita que eu ilumine a tua existência. Como o vaso, né, como o barro nas mãos do oleiro. Permita que eu te molde. Permita que eu vá aparando as arestas. Permita que eu vá te transformando naquele modelo para o qual Deus nos criou. O modelo de imagem e semelhança dele. E o Papa faz um destaque muito importante, muito bonito, sobre o olhar, né? A ligação do coração de Jesus com a sua capacidade de olhar. Muitos textos do Evangelho mostram que Jesus está atento às pessoas, está atento às suas preocupações. Jesus está atento ao sofrimento. Por exemplo, né, São Mateus diz lá no capítulo 9, versículo 36, que Jesus, contemplando a multidão, ele encheu-se de compaixão por ela, porque estavam cansados e abatidos, como ovelhas que não têm pastor. Esse olhar de Jesus, né, que não precisa que ninguém venha falar o que é necessário. Esse Jesus que está atento, que é sensível. Esse Jesus que vai à frente, na linguagem do Papa Francisco, né, o primeirear, né? Jesus, né, se coloca já adiante, ele se faz primeiro diante das necessidades do ser humano. Então, o Papa reflete aqui que quando parece que somos ignorados por todos, que não há ninguém que se interesse por nós ou pelo que nos acontece, que não temos importância para ninguém, lembre-se sempre, Jesus, ele permanece atento a cada um de nós. Nos números 41 e 42, o Papa reflete, né, como Jesus presta atenção de tal modo que ele consegue admirar as coisas boas que ele encontra dentro de nós. Essa capacidade que Jesus tinha de se encantar com aquilo de bom que ele percebia no coração do ser humano. Por exemplo, quem diria que Jesus, lá no Templo de Jerusalém, no meio de toda aquela, com certeza, aquela algazarra, aquela movimentação, né? Pessoas doando lá, colocando no cofre do templo imensas quantias, e de repente Jesus presta atenção numa pobre viúva que colocou ali no tesouro do templo 2 moedinhas que não valiam absolutamente, praticamente nada.
Quem diria que esse Jesus prestaria atenção nisso? Ou, por exemplo, quando o servo do centurião diz para Jesus, né, Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. Dize uma só palavra, meu empregado ficará curado. E Jesus vai ficar admirado, dizendo, nossa, eu não vi em Israel alguém que tivesse tamanha fé como este homem, este pagão, este centurião romano. Ele demonstrou mais fé do que talvez as pessoas mais religiosas em Israel. Então, Jesus tem essa capacidade de se encantar com as coisas belas que existem no ser humano. Enquanto ser humano, ele tinha aprendido isso de Maria, sua mãe. Maria que tudo contemplava com cuidado e que guardava tudo isso no seu coração. Ela ensinou desde cedo, na companhia de São José, a prestar atenção. Jesus tem um olhar atento. As palavras de Jesus nos convidam para um lugar melhor. E o lugar que ele quer que nós habitemos é o seu coração. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu hei de aliviar-vos. E também Jesus que diz em João, capítulo 15, versículo 4, permanecei em mim. O Cristo pregado na cruz é a palavra de amor mais eloquente. Ele, de fato, amou-nos. Amou-nos não somente em teoria, amou-nos na mais pura prática. Naquela prática, que Jesus diz, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. E isso para ele não ficou em teoria, ele foi a prática. E mesmo quando seus amigos fraquejaram na fé, e aí eu falo da experiência dos apóstolos, dos discípulos, que no momento da paixão ficaram com medo, fugiram, Jesus ainda assim teve um olhar de misericórdia. E na ressurreição foi buscar os seus amigos de volta, sem condenar, sem dizer, olha, como é que vocês foram capazes de serem tão ingratos comigo, covardes. Não. Jesus não diz nenhuma palavra de condenação, nenhuma palavra que tenha certo ar de uma mágoa. Não, porque o seu coração sempre foi limpo. Até mesmo no alto da cruz, quando a multidão, pessoas zombavam de Jesus, falavam para ele, olha, se você é o Filho de Deus, faz um milagre para você, desce aí da cruz. Jesus ainda assim mantém o seu coração limpo e puro, de toda mágoa, de todo ódio. E quando morre, morre dizendo ainda, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. E, recentemente, uma perspectiva de um autor, comentando esse texto bíblico, ele disse que, pela forma como acontece, tanto do verbo que foi utilizado no grego, como pela questão da recitação do salmo no hebraico, ele colocou essa ideia de que Jesus não disse só uma vez, lá no alto da cruz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Jesus estava dizendo isso o tempo todo, a modo de quase que uma ladainha, Então, no momento em que ele estava sendo pregado, que os pregos estavam rasgando as suas mãos, os seus pés, Jesus estava lá rezando, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Veja o esforço que o Senhor Jesus fez e faz por nós. Ele, de fato, nos amou até o fim. Por isso, ele é a fonte do amor. O seu sagrado coração é a fonte do amor eterno por nós. E, concluindo hoje essa nossa breve reflexão, gostaria de terminar com a oração de Santo Afonso Maria de Ligório ao Sagrado Coração. Ó coração terno e fiel de Jesus, inflamai o meu pobre coração,
para que se abrase de amor para convosco, como vós para comigo. Parece que de presente vos amo, ó meu Jesus, mas amo-vos muito pouco. Dai-me que vos ame muito e vos seja fiel até a morte. É esta graça que vos peço, bem como a graça de a pedir sempre. Deixai-me morrer antes que venha novamente a trair-vos. E agora, deixa eu voltar aqui para a nossa janela normal. É, Gostaria de ouvir, temos um tempinho ainda, uns 15 minutinhos, reações, se tiverem perguntas para colocar no chat ou quiserem também fazer, né, abrindo o áudio, onde for possível, né? E também impressões de vocês, né? Gostaram, né, do documento, estão gostando, né, dessa exposição e que nós pretendemos, então, depois continuar com vocês no dia 23, então, a segunda parte, né? Então, deixo aberto aqui, se quiserem mandar perguntas no chat, ou reações, comentários, né, ou também dúvidas, estamos à disposição para poder responder na medida do possível. Estamos atualmente com 20 grupos, né, de paróquias participando. Disseram aqui que ninguém cochilou, então isso é um bom sinal, né? E se a gente consegue prender a atenção, já ajuda, né? Alguém que queira abrir o áudio, fazer uma pergunta, ou também mandar um comentário, um super chat, aqui no chat do Google Meet. Da Paróquia Perpétuo Socorro, colocam aqui parabéns, gostamos bastante, prontos para a próxima jornada. Paróquia Nossa Senhora Perpétuo Socorro da Neva. Alguém mais queira falar, ou perguntar, ou comentar? Também aqui, ó, Paróquia Cristo Rei de Lindoeste, né, manda um comentário, parabéns pela bela formação. Também a Paróquia São Pedro, agradecemos, formação muito bom, presentes aqui. Quando, né, saiu esse documento, eu comecei a lê-lo, né, e vendo assim a beleza e a profundidade, né, então conversei com o Padre Marcos, né, também a quem eu agradeço a confiança na pessoa dele, toda a coordenação do apostolado da oração da Arquidiocese, todos os grupos. Eu falei, né, para o Padre Marcos, a gente fazer uma parceria com o Instituto e trazer para vocês essa reflexão tão bonita, né? Os documentos dos papas são tão ricos, então agradeço mais uma vez o Padre Marcos também por ter organizado esse itinerário, né, e a gente poder aproveitar, né, essas palavras tão densas, tão profundas, né, tão importantes aí que o Papa deixou-nos quase como um legado também, um testamento espiritual aí final do seu pontificado. O que mais? Aqui temos, deixa eu ver aqui mais alguns chats, agradecemos a disponibilidade.
A Catedral, gostamos muito também da Paróquia São Cristóvão e Nossa Senhora de Fátima, sua explanação nos ajudará no aprofundamento do documento. Paróquia Santa Terezinha, povo aqui sem nenhuma pergunta, deslumbrados pelas explicações, muito bom, parabéns. Santa Teresa do Oeste, obrigado, padre. O pessoal da Paróquia Santa Teresa d'Ávila gostou bastante. Também Paróquia São João Batista e Capelania Militar, também juntos, né, acompanhando a formação. Paróquia Santo Inácio levantou a mão. Se tiver a possibilidade de abrir o áudio, pode fazer uma pergunta ou comentário. Tem um áudio fácil aí? Se não tiver como mandar via áudio, então manda um comentáriozinho aqui no nosso chat aqui, que a gente lê aqui para todos. Opa, o Padre Ivo, só abre o áudio, que eu não estamos ouvindo o senhor, padre. Abre o áudio. Deixa eu ver se eu consigo desbloquear o seu áudio aqui. Não consigo. Alguém ajuda o Padre Ivo ali a abrir o áudio, a tirar o microfonezinho ali do risquinho, que daí dá para ouvir. Mas agora não estamos ouvindo. Nada ainda. Se o senhor está com o celular, pede para alguém ajudar aí para desbloquear o áudio. Porque eu estou dando como sem áudio. Não tem como ativar o som. Ixi, que pena. Mandar um abraço, então, pro pessoal da Paróquia Santo Inácio, né? Não deu para a gente ouvir o Padre Ivo aí, mas, né, estamos felizes aí que vocês estejam acompanhando e fazendo, né, esse encontro conosco. Valeu. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui. E depois, Paróquia Santa Luzia também gostou muito. Um abraço aí para todos, né? Todas as paróquias, Paróquia Santo Agostinho também. Então, todos os grupos aí do apostolado da oração, né? Sintam-se abraçados por nós aí. E gratidão também por terem se esforçado aí em organizar os grupos, as FASFONs também das paróquias, a gente agradece bastante aí que fizeram esse esforço, para que a gente possa, né, de fato, multiplicar essa presença, né? Se fosse para a gente fazer paróquia por paróquia presencial, ficaria difícil, né? Mas hoje, graças a essas salas online, a gente consegue multiplicar aí a presença. Então, gratidão também a todas as PASCONs aí paroquiais que se organizaram. Alguém mais? Mais algum comentário? Senão a gente encerra por aqui. Eu vou salvar a gravação e depois a gente vai ver a melhor forma. Então, vou passar para a Alice da PASCOM, para ela ver em qual uma forma de disponibilizar para vocês, para quem não pôde estar presente no ao vivo aqui, né? Que possa depois acompanhar também essa primeira formação, fique disponibilizada aí nas plataformas para poder ter acesso posterior. Então, a gente vai ver a melhor maneira aí de disponibilizar para todos vocês. Então, sem mais, né? Opa, estou ouvindo agora. Ok, foram compartilhados no grupo da PASCOM alguns registros do encontro. E depois também eu vou mandar para o Padre Marcos o PDF desse material, tá? Da primeira etapa, que vocês podem usar também aí, ter, né, imprimir e utilizar. Então, encerrando essa nossa noite, agradecendo a vida do Papa Francisco, né, também esse maravilhoso documento, tudo que ele trouxe para nós hoje, esse alimento sólido para que nós pudéssemos nos aprofundar mais ainda na espiritualidade do coração de Jesus e da atualidade do seu chamado, né, de voltar ao coração, né, para a nossa sociedade, para cada um de nós em particular,
nós queremos encerrar nos remetendo àquela que é a perfeita discípula do seu Filho Jesus, rezando uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa sal. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E pois, advogada nós, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado mais uma vez, um abraço a todos, né, em nome do IFITEL, Instituto de Filosofia e Teologia São João Paulo II, né, agradecemos a participação de todos os grupos do Apostolado da Oração nesta nossa formação sobre a carta encíclica do Papa Francisco, Dilexit Nos. Ele nos amou, sobre o amor humano e divino do coração de Jesus. Tenham todos uma boa noite e um bom descanso.